Você já teve a sensação de que nada na sua vida parece dar certo? Como se forças invisíveis estivessem sempre tentando te derrubar, minando suas forças e tirando sua paz. Muitas vezes, as dificuldades surgem de todos os lados, e parece que o peso do mundo está sobre os nossos ombros. Mas e se houvesse uma maneira de enfrentar tudo isso com confiança, sem medo e sem se deixar abalar? A resposta para essa questão pode estar muito mais próxima do que você imagina. Desde os tempos mais antigos, a humanidade enfrenta desafios que parecem insuportáveis. Homens e mulheres de diferentes épocas viveram momentos de grande aflição, passando por guerras, perseguições, traições e perdas irreparáveis. No entanto, aqueles que depositaram sua confiança em Deus descobriram uma força que ia além do entendimento humano. Eles encontraram na fé um refúgio, uma fonte inesgotável de esperança que os impediu de serem destruídos pelas circunstâncias ao redor. E entre as páginas das Escrituras Sagradas existe um tesouro de palavras que ecoam através dos séculos, trazendo alívio para os corações angustiados: os Salmos. Os Salmos são cânticos e orações que revelam a profundidade da alma humana diante de Deus. São expressões sinceras de medo, dor, gratidão e confiança, escritas por reis, sacerdotes e simples servos que entenderam o poder da comunhão com o Criador. Cada versículo carrega uma verdade capaz de transformar a maneira como encaramos os desafios da vida. Em meio a tempestades, esses textos nos ensinam a olhar para o alto, encontrar abrigo na presença divina e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. O mundo de hoje é caótico. As incertezas são constantes e a cada dia surgem novos desafios que testam nossa paciência, nossa força e até mesmo nossa fé. As pressões externas podem nos fazer sentir como se estivéssemos afundando em um mar revolto, sem controle e sem direção. Mas Deus nos oferece um refúgio. A Bíblia não promete ausência de lutas, mas nos garante que nunca estaremos sozinhos e que há uma fortaleza inabalável disponível para aqueles que confiam no Senhor. A grande questão é: como podemos acessar essa força? Como podemos nos blindar contra tudo aquilo que tenta nos afetar? As respostas para essas perguntas estão nos Salmos, palavras inspiradas por Deus que trazem proteção, coragem e descanso para aqueles que as tomam como verdade. São declarações de fé que não apenas confortam, mas também capacitam e fortalecem. Ao longo dos séculos, reis e guerreiros, profetas e simples camponeses recorreram a esses textos sagrados para encontrar direção e esperança. Quando tudo parecia perdido, quando o medo tentava paralisá-los, eles se agarravam às promessas de Deus e eram renovados. Assim como foi no passado, hoje ainda podemos nos apropriar dessas mesmas verdades e aplicá-las em nossa jornada diária. Muitas pessoas acreditam que estão sozinhas em suas batalhas, mas a verdade é que existe um Deus que nunca dorme, que nunca se distrai e que sempre está atento ao clamor de seus filhos. Ele nos cerca com seu amor e nos convida a confiar em sua palavra. Quando fazemos isso, nos tornamos inabaláveis, protegidos por algo que está além da nossa compreensão. Mas para experimentar essa proteção, é necessário conhecer e absorver essas verdades eternas. Cada palavra das Escrituras carrega poder. Quando lemos, meditamos e declaramos essas palavras com fé, ativamos algo sobrenatural em nossa vida. Os Salmos, em especial, são um refúgio para os que precisam de alívio imediato. Eles não são apenas belas poesias escritas há milhares de anos, mas são chaves espirituais que podem nos ajudar a enfrentar qualquer dificuldade sem sermos consumidos pelo medo, pela ansiedade ou pelo desespero. Muitos homens e mulheres, ao longo da história, testemunharam o impacto transformador desses cânticos sagrados. Relatos de soldados que encontraram coragem em meio à guerra, de pessoas doentes que encontraram paz em meio à dor, de indivíduos em depressão que descobriram uma nova razão para viver. Esses testemunhos provam que as palavras que vêm de Deus não são apenas inspiradoras, mas são vivas e eficazes, capazes de produzir mudanças profundas na vida daqueles que nelas confiam.
Quando tudo ao seu redor parecer desmoronar, lembre-se de que há uma fortaleza inabalável que jamais se abala. Quando o medo tentar te paralisar, saiba que existe um escudo poderoso capaz de te proteger. Quando as dúvidas quiserem tomar conta da sua mente, agarre-se à verdade imutável que atravessou gerações e continua sendo tão forte quanto no dia em que foi escrita. O segredo está em conhecer, acreditar e praticar essa verdade. A vida sempre trará desafios, mas existe uma promessa que jamais falha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro sempre presente em meio às tribulações. Quem se agarra a essa promessa pode enfrentar qualquer tempestade sem medo de ser destruído. E os Salmos são um presente divino para nos lembrar disso. Os Salmos são muito mais do que simples cânticos religiosos. Eles são registros profundos da alma humana em sua relação com Deus, expressando emoções que vão desde a alegria transbordante até a angústia mais intensa. Mas para compreender completamente a força dessas palavras, é essencial entender o contexto em que foram escritos. Essas orações e declarações de fé surgiram em períodos de crise, guerra, perseguição e momentos de busca intensa pela presença divina. A maioria dos salmos foi escrita entre os anos 1500 e 500 a.C., abrangendo diferentes períodos da história do povo de Israel. Muitos deles foram compostos pelo rei Davi, um homem que conheceu tanto a glória quanto o sofrimento. Antes de se tornar rei, ele foi um jovem pastor de ovelhas, desconhecido e subestimado por sua própria família. Depois, tornou-se um herói nacional ao derrotar o gigante Golias e passou a ser invejado pelo rei Saul, que tentou matá-lo por várias vezes. Durante anos, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas e buscando refúgio entre povos estrangeiros. Foi nesses momentos que ele escreveu alguns dos salmos mais poderosos sobre confiança em Deus, proteção contra inimigos e livramento em tempos de perigo. Além de Davi, outros autores também contribuíram para esse livro sagrado. Os filhos de Corá, um grupo de levitas responsáveis pelo louvor no templo, escreveram salmos que exaltam a majestade e a fidelidade de Deus. Asaf, um dos principais músicos da casa do Senhor, compôs hinos que falam sobre a justiça divina e a luta contra a opressão. Moisés, o grande libertador de Israel, também escreveu um salmo, exaltando a eternidade e a soberania de Deus. Os salmos tinham um papel fundamental na vida do povo de Israel. Eles eram recitados e cantados nas cerimônias religiosas, nas festividades e até mesmo em tempos de luto e arrependimento. Havia salmos de peregrinação, que eram entoados pelos viajantes a caminho de Jerusalém, e salmos de guerra, que os exércitos cantavam antes de entrarem em batalha. Alguns eram usados como orações individuais, enquanto outros eram entoados por multidões dentro do templo. No tempo de Jesus, os salmos continuavam sendo uma parte essencial da cultura judaica. Muitas das orações que Jesus fez, especialmente nos momentos de maior dor, eram trechos dos salmos. Na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste?", citando o Salmo 22. Isso mostra que, mesmo no auge do sofrimento, as palavras dos salmos eram um refúgio e uma conexão direta com o Pai Celestial. Ao longo dos séculos, os salmos foram transmitidos de geração em geração, alcançando povos e culturas diferentes. Hoje, eles continuam sendo fonte de consolo, força e direção para milhões de pessoas ao redor do mundo. Homens e mulheres em tempos de crise encontram nas palavras desses cânticos a coragem para seguir em frente. Pessoas aflitas e desanimadas descobrem nos salmos uma mensagem de esperança inabalável. Mas o que torna os salmos tão especiais? A resposta está no fato de que eles não são apenas textos escritos há milhares de anos. Eles carregam vida, pois são palavras inspiradas pelo próprio Deus. Cada versículo é um lembrete de que Ele está próximo, que nos ouve e que responde ao clamor dos seus filhos. Quando lemos e meditamos nesses textos sagrados, não estamos apenas revivendo a experiência de alguém do passado, mas estamos ativando verdades espirituais que podem transformar nossa realidade hoje.
Os salmos não são apenas poemas bonitos ou cânticos antigos. Eles são armas espirituais que nos protegem contra o medo, a ansiedade e o desespero. Eles nos lembram que Deus é refúgio em meio às tempestades, que Ele guarda aqueles que confiam nele e que sua fidelidade nunca falha. A história do povo de Israel prova isso repetidamente. Cada vez que enfrentaram crises e se voltaram para Deus, encontraram refúgio e livramento. Seja nos tempos de Davi, na era dos reis, durante o exílio na Babilônia ou nos dias do Novo Testamento, os salmos permaneceram como fonte de vida para aqueles que buscavam respostas. E essa realidade continua hoje. Em um mundo cheio de incertezas, onde as batalhas não são mais travadas com espadas e escudos, mas sim na mente e no coração, os salmos continuam sendo um abrigo seguro para aqueles que precisam de força e proteção. Ler os salmos é mais do que um ato religioso. É um encontro com Deus. Cada palavra carregada de emoção, cada súplica e cada louvor registrado nesses textos é uma porta aberta para que possamos experimentar a presença do Criador de maneira real e poderosa. Quando entendemos o contexto histórico e espiritual dos Salmos, percebemos que eles não foram escritos apenas para um povo distante no tempo. Eles são para nós, hoje. São para aqueles que enfrentam dias difíceis, para aqueles que se sentem sozinhos, para aqueles que buscam esperança. Eles são um lembrete de que Deus nunca muda, de que sua fidelidade permanece inabalável e de que, independentemente das circunstâncias, Ele continua sendo nosso refúgio e fortaleza. O Salmo 91 é uma das passagens mais poderosas das Escrituras Sagradas quando o assunto é proteção divina. Ao longo da história, esse salmo tem sido um refúgio para aqueles que enfrentam perigos, incertezas e desafios que parecem intransponíveis. Suas palavras carregam uma promessa direta de Deus. Aqueles que habitam em sua presença estarão protegidos contra todo tipo de mal. Mas o que esse salmo realmente significa? Como podemos aplicá-lo à nossa vida? E por que ele é considerado um escudo espiritual tão poderoso? O primeiro versículo já nos dá a chave para compreender a essência desse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa frase não é apenas uma bela poesia, mas uma verdade profunda. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa estar constantemente na presença de Deus, confiar nele em todos os momentos e fazer dele o nosso refúgio. Não é apenas acreditar em Deus, mas viver uma vida de proximidade com Ele. Ao longo dos versículos seguintes, o Salmo 91 detalha diversas formas de proteção que Deus oferece aos que confiam nele. Fala sobre livramento de laços e armadilhas, sobre proteção contra doenças e pestes, sobre anjos que guardam os filhos de Deus e sobre a vitória contra inimigos visíveis e invisíveis. É um texto que nos lembra que o perigo pode até existir, mas jamais terá poder sobre aqueles que estão sob a sombra do Altíssimo. Este salmo se tornou especialmente conhecido em tempos de crise. Em períodos de guerra, soldados recitam suas palavras antes de entrarem em combate. Em épocas de epidemias e doenças, famílias oram esse salmo em suas casas, pedindo proteção para seus entes queridos. Muitos acreditam que esse texto carrega uma força espiritual que vai além do entendimento humano, e de fato, suas palavras são um lembrete constante de que Deus está sempre presente, pronto para nos guardar e livrar de todo mal. Um dos trechos mais marcantes do Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essas palavras transmitem uma segurança sobrenatural. Elas mostram que, ainda que o mundo ao redor esteja em caos, aqueles que confiam em Deus permanecerão firmes. Isso não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas sim que Deus nos sustentará em meio às dificuldades e nos dará a vitória sobre elas. Outro ponto importante desse salmo é a menção aos anjos de Deus. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso mostra que a proteção divina não é apenas uma ideia abstrata, mas algo real e presente. Deus envia seus anjos para nos proteger,
para nos livrar de perigos e para nos conduzir em segurança. Essa verdade traz consolo para aqueles que sentem medo do desconhecido, pois nos lembra que nunca estamos sozinhos. Além da proteção contra perigos físicos, o Salmo 91 também fala sobre livramento espiritual. Ele menciona a proteção contra o laço do passarinheiro e contra a peste perniciosa, que podem ser interpretados como ataques do inimigo espiritual. O diabo sempre tenta armar ciladas para destruir a fé daqueles que servem a Deus, mas este salmo nos assegura que o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, nos guardando de todo engano e artimanha do mal. Se você deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio. Durante séculos, cristãos, judeus e até mesmo pessoas que não seguem uma religião específica recorreram a esse salmo em momentos de desespero. Ele tem sido escrito em portas de casas, colocado sob travesseiros e repetido em orações noturnas como uma forma de lembrar constantemente da proteção divina. Há relatos de pessoas que estavam prestes a sofrer acidentes fatais, mas que, ao clamarem por Deus usando esse salmo, foram milagrosamente livradas. Mas há um detalhe fundamental que muitos ignoram. Essa proteção não é automática. O Salmo 91 não é um amuleto mágico que funciona para qualquer pessoa, independentemente da sua relação com Deus. No final do texto, há uma promessa muito clara. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Isso significa que essa proteção é para aqueles que amam a Deus, que o buscam de todo o coração e que vivem de acordo com a sua vontade. Isso nos leva a uma reflexão importante. Estamos realmente habitando no esconderijo do Altíssimo? Ou apenas buscamos a Deus quando o perigo se aproxima? Este salmo nos desafia a viver em intimidade com o Senhor, a confiar nele em todos os momentos e a fazer dele o nosso refúgio permanente, não apenas quando precisamos de ajuda. O Salmo 91 é um convite à confiança total em Deus. Ele nos mostra que não precisamos viver dominados pelo medo, pela ansiedade ou pela incerteza. O mundo pode estar em colapso, as notícias podem ser assustadoras, mas aqueles que fazem do Senhor o seu abrigo encontrarão paz em meio ao caos. Se há algo que podemos aprender com este salmo, é que a verdadeira segurança não vem de circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nossa vida. Quando nos refugiamos nele, encontramos descanso para nossa alma, força para enfrentar qualquer desafio e a certeza de que nunca estaremos desamparados. Por isso, ao ler este salmo, não veja apenas palavras antigas escritas há milhares de anos. Veja uma promessa viva, um chamado para confiar em Deus de maneira profunda e verdadeira. Faça dele não apenas uma oração ocasional, mas um estilo de vida. E então, você experimentará o poder desse escudo divino que tem protegido e fortalecido gerações ao longo dos séculos. Vivemos em um mundo onde tudo muda o tempo todo. As crises surgem de repente, trazendo medo e insegurança. Guerras, desastres naturais, problemas financeiros e desafios pessoais podem nos fazer sentir pequenos e indefesos. No entanto, há uma verdade que atravessa os séculos e continua tão forte quanto no dia em que foi escrita. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa afirmação está no Salmo 46, um dos textos mais poderosos das Escrituras sobre a segurança inabalável que encontramos em Deus. Diferente do Salmo 91, que fala sobre proteção contra perigos específicos, o Salmo 46 nos lembra que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, Deus continua sendo um refúgio seguro. Este salmo começa com uma declaração forte e direta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras não são apenas uma promessa distante, mas uma realidade acessível a todos que confiam no Senhor. O texto segue descrevendo situações de caos absoluto. Portanto,
Não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Essa imagem é impressionante. Ela nos faz pensar em terremotos, tsunamis e catástrofes naturais. É uma forma poética de dizer que, mesmo que tudo ao nosso redor desmorone, aqueles que estão em Deus não precisam ter medo. A história por trás desse salmo nos ajuda a entender seu significado profundo. Muitos estudiosos acreditam que ele foi escrito em um momento de grande ameaça para a cidade de Jerusalém. O povo estava cercado por exércitos inimigos e tudo indicava que a destruição era iminente. No entanto, Deus interveio poderosamente, frustrando os planos dos adversários e trazendo livramento ao seu povo. Esse contexto torna ainda mais impactante a mensagem central do Salmo. Não importa o tamanho da tempestade, Deus continua no controle. Além da metáfora de desastres naturais, o Salmo 46 fala sobre um rio que alegra a cidade de Deus. No versículo 4, lemos: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Para compreendermos essa imagem, precisamos lembrar que Jerusalém não tinha um rio natural. As grandes cidades da época, como Babilônia e Egito, eram construídas próximas a rios, que forneciam água e segurança. No entanto, Jerusalém dependia de fontes subterrâneas e do suprimento direto de Deus. Esse rio mencionado no Salmo simboliza a presença de Deus sustentando seu povo. Assim como a água é essencial para a vida, a presença de Deus é essencial para que possamos permanecer firmes em tempos difíceis. Quando confiamos nele, recebemos força e renovação, independentemente das circunstâncias externas. Outro trecho marcante do Salmo diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Isso nos lembra que, por pior que seja a situação, a ajuda de Deus sempre vem no momento certo. Muitas vezes, nos sentimos ansiosos porque queremos respostas imediatas. No entanto, esse versículo nos ensina que Deus age no tempo certo e sua ajuda chega na hora em que mais precisamos. Nos versículos seguintes, o Salmo 46 fala sobre o poder de Deus sobre as nações. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Essa passagem nos lembra que, por mais que o mundo pareça fora de controle, Deus continua governando sobre tudo. Nenhuma guerra, crise política ou econômica está fora do seu domínio. Ele é soberano e tem o poder de mudar qualquer situação. Então, chegamos a um dos versículos mais conhecidos e citados da Bíblia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase é um convite à confiança. Muitas vezes, em meio ao caos, nossa reação natural é entrar em desespero, tentar resolver tudo com nossas próprias forças ou nos afundar na preocupação. Mas Deus nos chama a fazer o contrário, nos aquietarmos, descansarmos nele e reconhecermos que ele tem o controle de todas as coisas. Este salmo nos ensina que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em nossa vida. Podemos estar cercados por dificuldades, mas se nossa confiança estiver nele, encontraremos segurança e descanso. Muitos relatos ao longo da história mostram como esse salmo tem sido um refúgio para pessoas em tempos de crise. Durante guerras, perseguições e tragédias, homens e mulheres se apegaram a essas palavras e encontraram esperança. Pessoas que perderam tudo em terremotos, incêndios ou crises financeiras testificam que, mesmo em meio à dor, sentiram uma paz sobrenatural ao se lembrarem dessas promessas. Esse salmo também nos convida a mudar nossa perspectiva sobre os problemas. Em vez de olharmos para o caos e nos desesperarmos, devemos olhar para Deus e confiar em sua soberania. Quando nos aquietamos e reconhecemos que Ele é Deus, deixamos de ser dominados pelo medo e passamos a viver com confiança e esperança. Outro detalhe importante é que este salmo termina com uma afirmação poderosa. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Ele não diz que Deus estará conosco no futuro, mas que já está conosco agora. Isso significa que, independentemente do que você esteja enfrentando neste momento, Deus está presente. Ele é um refúgio acessível, pronto para sustentar aqueles que o buscam. A mensagem do Salmo 46 continua extremamente relevante nos dias de hoje. Vivemos tempos de incerteza, onde tudo pode mudar de uma hora para outra. Mas este salmo nos lembra que existe um lugar seguro, uma fortaleza inabalável que nunca será destruída: a presença de Deus. Se fizermos dele o nosso refúgio, poderemos enfrentar qualquer crise sem medo, sabendo que ele sempre estará ao nosso lado. Diante de tudo isso, fica uma pergunta: onde você tem buscado refúgio? No dinheiro, nas pessoas, nas circunstâncias, ou no Deus que governa sobre todas as coisas? O Salmo 46 nos desafia a colocar nossa confiança no lugar certo. Quando tudo parecer desmoronar, lembre-se, Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A vida é cheia de desafios, incertezas e perigos. Em diversos momentos, nos sentimos vulneráveis, inseguros e sem saber para onde recorrer. No entanto, em meio às dificuldades, a palavra de Deus nos lembra que não estamos sozinhos. O Salmo 121 é uma das passagens mais encorajadoras das Escrituras, trazendo uma mensagem de proteção, cuidado e vigilância constante do Senhor sobre aqueles que confiam nele. Este salmo começa com uma pergunta poderosa e reflexiva: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Esse versículo expressa a realidade de muitas pessoas que, diante dos problemas da vida, se perguntam: de onde virá a solução para os meus desafios? Essa pergunta é um reflexo da alma humana em busca de esperança. Nos tempos bíblicos, os montes eram símbolos de diversas coisas. Para algumas culturas pagãs, os altos montes eram lugares de idolatria, onde falsos deuses eram adorados. Para os israelitas, no entanto, os montes também representavam lugares de encontro com Deus. Moisés recebeu os mandamentos no Monte Sinai. Elias experimentou a presença de Deus no Monte Horebe. E Jerusalém, a cidade santa, estava situada sobre montes. Quando o salmista levanta seus olhos para os montes, ele está simbolicamente reconhecendo sua necessidade de ajuda, mas sabe que essa ajuda não vem de lugares comuns. A resposta para sua pergunta vem imediatamente no versículo seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui está a verdade central do salmo. O socorro não vem dos montes, dos homens ou das circunstâncias, mas do Deus Criador, aquele que governa todas as coisas. Essa afirmação é um convite para confiarmos em Deus acima de qualquer outra fonte de segurança. Muitas vezes, tentamos encontrar soluções em nosso próprio esforço, na ajuda de outras pessoas, ou até em bens materiais, mas o verdadeiro socorro vem apenas do Senhor. O Salmo continua trazendo promessas de proteção. Ele não deixará que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dorme. Esta é uma das passagens mais reconfortantes da Bíblia, pois nos lembra que Deus nunca se distrai, nunca se ausenta e nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Diferente dos humanos, que se cansam e precisam dormir, Deus está constantemente alerta, vigiando aqueles que o temem. Na cultura da época, os viajantes enfrentavam muitos perigos ao caminhar longas distâncias. As estradas eram cheias de armadilhas, assaltantes e terrenos acidentados. Um passo em falso poderia ser fatal. No entanto, este salmo nos garante que Deus está sempre atento para evitar que nossos pés vacilem. Esse cuidado não se aplica apenas ao sentido físico, mas também ao espiritual. Muitas vezes, passamos por situações onde nossa fé é abalada, onde sentimos que estamos à beira de um colapso. Mas Deus, como um Pai amoroso, nos sustenta e impede que caiamos. O texto continua: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa metáfora da sombra pode parecer simples à primeira vista, mas carrega um significado profundo. No contexto do Oriente Médio, onde as temperaturas eram extremamente altas,
a sombra representava alívio e proteção contra o calor escaldante. Assim como uma sombra acompanha uma pessoa de perto, sem nunca se afastar, Deus está sempre presente, protegendo seus filhos dos perigos visíveis e invisíveis. Nos versículos seguintes, o salmista reforça essa ideia de proteção contínua. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Essa frase pode parecer estranha para quem vive nos dias de hoje, mas no passado, tanto o sol quanto a lua eram vistos como elementos que podiam causar danos. O calor intenso do deserto poderia levar à insolação e à exaustão, enquanto a exposição prolongada à lua era, em algumas crenças antigas, associada a doenças e distúrbios mentais. O salmista, ao mencionar esses dois astros, está dizendo que nenhum mal, seja físico ou espiritual, pode atingir aqueles que estão sob a guarda do Senhor. O salmo encerra com uma promessa abrangente e eterna. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aqui vemos um Deus que não apenas protege em momentos específicos, mas que cobre toda a trajetória da nossa vida. Desde o momento em que saímos de casa, até quando retornamos, desde os dias da nossa juventude até a velhice, Deus está sempre presente, cuidando, guiando e protegendo. Aplicação para a nossa vida. O Salmo 121 nos ensina que a verdadeira segurança não vem das circunstâncias externas, mas da presença constante de Deus. Muitas vezes, nos preocupamos excessivamente com o futuro, tentando encontrar garantias humanas para nossa segurança. Mas a palavra nos lembra que nossa vida está nas mãos do Criador do céu e da terra. Ele não nos abandona, não se distrai e não falha em nos proteger. Essa promessa não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que, em meio a qualquer adversidade, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, nos guardando e nos sustentando. Além disso, este salmo nos convida a refletir. Onde temos buscado socorro? Muitas vezes, corremos atrás de soluções humanas, esquecendo-nos de levantar os olhos para Deus. Confiamos mais em dinheiro, poder, pessoas ou estratégias do que no Criador. Mas o verdadeiro socorro vem dele. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, experimentamos uma paz que vai além do entendimento humano. Outro ponto importante é a ideia de cuidado contínuo. Diferente da proteção humana, que pode falhar, o cuidado de Deus é constante. Ele não dorme, não se cansa e não nos abandona. Essa verdade nos dá segurança para enfrentarmos qualquer situação, pois sabemos que Deus está sempre ao nosso lado. Ao longo da história, este salmo tem sido um refúgio para muitas pessoas. Cristãos perseguidos, soldados em meio a batalhas, famílias enfrentando crises, pais preocupados com seus filhos. Todos encontram nestas palavras um lembrete poderoso de que Deus guarda aqueles que pertencem a Ele. Se há algo que podemos aprender com este salmo, é que não precisamos viver dominados pelo medo. Deus nos guarda, nos protege e nos guia. Não importa quais sejam os desafios que estamos enfrentando, podemos confiar plenamente nele. Por isso, da próxima vez que você se sentir inseguro ou preocupado com o futuro, lembre-se destas palavras. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao longo deste estudo, mergulhamos em 3 salmos poderosos que nos ensinam sobre proteção, refúgio e confiança em Deus. Cada um deles nos mostrou um aspecto essencial do cuidado divino. O Salmo 91 nos revelou o escudo da proteção de Deus contra perigos visíveis e invisíveis. O Salmo 46 nos lembrou que Deus é um refúgio seguro em meio ao caos. E o Salmo 121 nos assegurou que Deus vigia nossos passos continuamente, sem nunca dormir ou se distrair. Mas agora surge uma pergunta essencial. Como podemos aplicar essas verdades no nosso dia a dia? Afinal, não basta apenas conhecer os Salmos, é preciso vivê-los. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas uma arma poderosa para enfrentar os desafios da vida. Os Salmos, em particular, são um refúgio para aqueles que precisam de força e proteção. No entanto,
Para que suas palavras tenham impacto real em nossa vida, precisamos fazer delas uma parte ativa da nossa jornada espiritual. Uma forma de fazer isso é orar os salmos. Podemos pegar um trecho específico e transformá-lo em uma oração pessoal. Por exemplo, ao enfrentar um momento de medo ou ansiedade, podemos declarar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. Ao repetir essas palavras com fé, estamos nos alinhando à promessa de Deus e declarando sua verdade sobre nossa vida. Outra maneira de aplicar os salmos é memorizá-los. Decorar versículos-chave nos ajuda a lembrar das promessas de Deus quando mais precisamos. Em momentos de tribulação, nossa mente pode ser invadida por dúvidas e medos, mas quando temos a palavra de Deus gravada em nosso coração, podemos combatê-los com a verdade. Muitas pessoas interpretam de forma equivocada as promessas de proteção dos salmos, achando que isso significa uma vida sem dificuldades. No entanto, a Bíblia nunca nos promete uma jornada sem desafios. O próprio Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16, versículo 33. O que os salmos nos ensinam não é que nunca passaremos por lutas, mas sim que Deus estará conosco em cada uma delas. O Salmo 46 deixa isso claro ao dizer: "Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos." A crise pode vir, os ventos podem soprar, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem inabaláveis. Isso significa que, mesmo que enfrentemos perdas, enfermidades ou tribulações, podemos descansar na certeza de que Deus nos sustenta. Sua presença é nossa verdadeira segurança. Outro ensinamento crucial que extraímos dos Salmos é a necessidade de confiar somente em Deus. O Salmo 121 nos ensina que o nosso socorro não vem dos montes, mas do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso nos leva a refletir: onde temos buscado segurança? Nos dias atuais, muitas pessoas depositam sua confiança em bens materiais, no dinheiro, no status ou até mesmo em relacionamentos. No entanto, todas essas coisas são passageiras e podem falhar. O dinheiro pode acabar, as pessoas podem nos decepcionar e o mundo pode entrar em colapso. Mas Deus permanece o mesmo, inabalável e fiel. O verdadeiro refúgio está na presença do Altíssimo. Ele é o único que pode nos guardar em qualquer circunstância. Por isso, devemos aprender a depender dele em todas as áreas da nossa vida. Confiar em Deus não significa apenas acreditar nele quando tudo vai bem, mas também quando as dificuldades chegam. Muitos cristãos vivem uma fé oscilante, confiando no Senhor apenas quando as coisas estão sob controle. No entanto, a verdadeira confiança se manifesta quando conseguimos descansar em Deus, mesmo sem entender os motivos das provações. O Salmo 91 nos ensina que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo desfrutam de sua proteção. Mas o que significa habitar em Deus? Significa ter uma vida de comunhão com Ele, estar constantemente em oração, buscar sua presença diariamente e colocar nossa confiança em suas promessas. Isso exige um esforço consciente. Em meio à correria do dia a dia, é fácil nos distanciarmos de Deus, deixando que preocupações e distrações tomem o lugar da nossa fé. Mas quando escolhemos buscar ao Senhor com prioridade, experimentamos a paz que vem dele, mesmo em meio às tempestades da vida. Os Salmos nos convidam a mudar nossa mentalidade. Em vez de sermos guiados pelo medo, devemos ser guiados pela fé. Em vez de reagirmos ao caos com desespero, devemos reagir com confiança na soberania de Deus. Muitas pessoas vivem aprisionadas pela ansiedade, preocupadas com o futuro e temerosas sobre o que pode acontecer. Mas os Salmos nos ensinam a olhar para cima, a tirar o foco dos problemas e colocá-lo no Criador. Quando fazemos isso, nossa perspectiva muda. Não vemos mais a vida como um conjunto de incertezas assustadoras, mas como uma jornada na qual estamos constantemente acompanhados por um Deus que nos ama e cuida de nós. O Salmo 121
termina com uma promessa impressionante. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isso significa que o cuidado de Deus não é temporário, mas eterno. Ele nos guarda não apenas nesta vida, mas também na eternidade. Essa é a maior segurança que podemos ter. Mesmo diante da morte, não precisamos temer, pois sabemos que Deus nos espera do outro lado. A promessa de vida eterna é o maior presente que Ele nos oferece. Quem confia no Senhor não apenas vive protegido nesta terra, mas tem a garantia de um futuro glorioso ao lado dele. Os 3 salmos que exploramos nos mostram que a vida pode ser cheia de desafios, mas nunca estamos sozinhos. O Deus que protegeu seu povo no passado continua protegendo seus filhos hoje. Ele é refúgio, fortaleza e socorro presente em qualquer situação. Se há algo que devemos levar deste estudo, é que a confiança em Deus transforma nossa maneira de viver. Quando depositamos nossa fé nele, não somos dominados pelo medo, pela incerteza ou pela ansiedade. Passamos a viver com paz, segurança e convicção de que Ele está no controle de tudo. Por isso, independentemente do que você esteja enfrentando hoje, lembre-se destas palavras. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Salmo 121, versículo 7. Se esta mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder dos Salmos. E nunca se esqueça, o Deus que fez os céus e a terra é o seu refúgio seguro, hoje e para sempre. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.